Olá, bem-vinda a mais uma aula com a professora Aline Duda. Essa é a nossa comunidade PEIF e essa comunidade foi feita para ajudar professores, estudantes de pedagogia também, a passar no concurso, né, de PEIF da cidade de São Paulo, que foi já, o prefeito já autorizou, certo? E vocês são todos bem-vindos, estão convidados também a participar do grupo de WhatsApp. Clica aí na minha fotinha, no meu perfil e tem um link que vai te direcionar para o meu WhatsApp, tá? As pessoas da comunidade recebem as aulas em PDF e o mapa mental, além de simulados aos sábados, junto com a revisão da semana, tá bom? Essa é a nossa aula 15. Seja muito bem-vindo, bons estudos, né? Então, hoje nós vamos falar de Vygotsky. Olha, a teoria histórica cultural, interação social, mediação, linguagem. O objetivo da aula: compreender a teoria histórica cultural de Vygotsky, analisar o papel da interação social e da mediação, reconhecer a linguagem como organizadora do pensamento, entender a zona de desenvolvimento proximal, dominar como a VUNESP cobra Vygotsky em provas. Resolver 15 questões inéditas no estilo PAFE. Ó, vamos lá. Introdução. Se Piaget enfatiza a construção do conhecimento pela ação individual da criança e Vallon destaca a afetividade, Vygotsky chama a atenção para um aspecto central. A aprendizagem acontece nas relações sociais. Para Vygotsky, ninguém aprende sozinho. A criança aprende por meio da interação constante com professores, colegas, família, comunidade e a cultura na qual está inserida. Sua abordagem é chamada de teoria histórico-cultural, exatamente porque considera que o desenvolvimento humano ocorre no contexto de uma sociedade e da sua história. Dica de ouro para a VUNESP, hein? Sempre que a questão falar de interação social, mediação, linguagem como ferramenta cultural ou ZDP, né? Então a resposta estará ligada a Vygotsky. Olha, que interessante. Aprendizagem e interação social. Vygotsky defendia que o desenvolvimento intelectual ocorre primeiro nas relações sociais, nível e interpsíquico, o nível interpsíquico, para depois ser internalizado pela criança, nível intrapsíquico. Um exemplo prático e aplicação na rede municipal de São Paulo, tá? Uma criança não consegue resolver um desafio matemático sozinho. Com a ajuda da professora e a troca de ideias com colegas em um grupo de trabalho na EMF, ela compreende a lógica da atividade. Após algum tempo de prática mediada, passa a resolvê-la de forma autônoma. Uma pegadinha que pode cair na VUNESP: afirmar que aprender é um processo exclusivamente individual ou maturacional. Para a VUNESP, lembre-se, a aprendizagem envolve necessariamente a relação com outras pessoas, na verdade, para Vygotsky, né? Então, a aprendizagem envolve necessariamente a relação com outras pessoas. Guarde primeiro no social, depois no individual, ok? Tópico 2, o conceito de mediação. A aprendizagem não ocorre de forma direta, mecânica, entre o sujeito e o objeto. Ela acontece por meio da mediação, utilizando instrumentos, ferramentas, materiais e signos, sistema de símbolos como a linguagem. Quem são os mediadores? O professor, os colegas mais experientes, a família, a linguagem e a própria cultura. Exemplo na prática pedagógica, SMSP. Durante uma atividade de alfabetização na EMEI ou na IMF, a professora intervém com perguntas problematizadoras e oferece pistas que ajudam a criança a refletir sobre o sistema de escrita alfabética. O docente atua como mediador do conhecimento e não como mero transmissor da resposta pronta. Pegadinha que pode cair na VUNESP: a banca costuma colocar o professor como transmissor de conteúdos prontos ou figura neutra. O correto, segundo Vygotsky, é: professor é igual mediador da aprendizagem, certo? O papel fundamental da linguagem. Para Vygotsky, a linguagem é o sistema simbólico mediador mais importante do desenvolvimento humano. Ela possui duas funções cruciais: comunicação e interação social. Permite a troca de experiências e a vida em comunidade. Organização do pensamento. Permite planejar, estruturar raciocínios, conceituar e autorregular a própria conduta. Uma pegadinha da VUNESP: dizer que a linguagem serve apenas para fala, comunicação.
A VUNESP cobra que a linguagem também estrutura e organiza o pensamento cognitivo. Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Esse é o conceito mais cobrado em concursos da área da educação. A ZDP define a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Estrutura da zona de desenvolvimento proximal. Nível real, o que a criança já consegue fazer sozinha, autonomia já consolidada. ZDP, zona proximal, o que a criança faz com a ajuda, mediação, é onde a aprendizagem acontece. E nível potencial, capacidade de aprender a fazer no futuro com amadurecimento e novas mediações. Pegadinha da Unesp, achar que a ZDP é o que a criança já domina totalmente. A ZDP é exatamente a zona de transformação, onde a ajuda do professor ou colega faz a criança avançar, tá? Então a criança não sabe, aí ela tem mediação do professor, do colega, da sociedade, dos pais, e ali ela aprende e chega no nível potencial. Essa parte onde ela aprende, onde ela recebe a ajuda, é a ZDP, a zona proximal, tá certo? Cultura e desenvolvimento humano. Vygotsky defendia que o desenvolvimento não é fruto apenas de maturação biológica. Ele é construído culturalmente a partir de experiências sociais, história local, linguagem e relações interpessoais. Diálogo com o currículo da cidade de São Paulo. Projetos pedagógicos que valorizam o território, a cultura do bairro e as vivências dos estudantes dialogam diretamente com a teoria histórico-cultural, reconhecendo que o contexto cultural molda a forma como o estudante aprende. Mapa mental síntese do Levi Vygotsky. Interação. Aprende primeiro nas relações sociais, inter, para depois internalizar, intra. Mediação. Professor como ponte, mediador, através de signos, pistas, instrumentos. Linguagem. Ferramenta cultural dupla, comunicação externa, mais organização do pensamento. ZDP, distância entre o agir sozinho, real, e o agir com ajuda, potencial. Cultura, o desenvolvimento humano é histórico e cultural, não apenas biológico. E agora, em seguida, a gente tem as questões de fixação, tá? E aí você vai pausando o vídeo, lendo as questões com calma, tá? E respondendo elas, né? Anota num caderninho, num pedaço de papel, anota em alguma coisa aí suas respostas. Eu não leio as questões com vocês para que o vídeo não fique prolongado, tá? Então eu deixo para vocês lerem, responderem e depois tem o gabarito comentado. Então, depois de respondido, vocês vêm no gabarito e vê, né, o que que tá certo, o que que você errou, e deixa seu comentário aqui no meu vídeo, né? Ajuda aí com a interação, não deixa de curtir o vídeo, dá o seu like também. Assim você vai estar me ajudando também, tá bom? Fala aí, o que que você acertou, o que que errou, qual que é a dúvida maior para eu pensar nos próximos conteúdos, tá bom? Ainda deixei aqui referências bibliográficas para quem tem mais tempo para os estudos, buscar o conhecimento aí, né? E uma pequena fórmula de aprovação aqui, ó. Interação social, mais mediação, mais linguagem, mais cultura é igual desenvolvimento humano. Então, essa aula é a 15ª aula de sexta-feira, né? Que é de tema didática, né? E amanhã, para quem faz parte da comunidade PAVE, sábado, aí tem o simulado de 25 questões e o mapa mental, revisando todo o conteúdo da semana. É isso, tá? Eu desejo a vocês ótimos estudos, que vocês consigam absorver todo o conteúdo, absorver principalmente, gente, assim, não se apegue tanto a coisas grandes, sabe? Que nem assim, às vezes a gente esquece e tal, mas se apegue a essas coisas que eu coloco aqui, ó. Se você não faz parte da comunidade, não tem o PDF, anota essa formulazinha aqui, ó. Interação, mais mediação, mais linguagem, mais cultura igual desenvolvimento humano. São coisas que quando você lê, faz você lembrar do conteúdo que você estudou, tá? Palavras-chave. Tenta ter palavras-chave. Da aula de hoje, quais são as palavras-chave? Coloca aí, anota, tá bom? Faz a sua anotação. E assim você vai conseguir gravar melhor. Também, se ficar alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo e vamos rumo à aprovação, tá certo? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, bons estudos e até a próxima aula.